clínicas séricas, tendo em mente que alterações nas concentrações de proteína pode causar alterações nas concentrações de cálcio total. Tudo bem, gente? Maravilha. Então, de maneira geral, quais são as causas fisiopatológicas de alteração da concentração de cálcio, gerando uma hipercalcemia? O aumento da reabsorção óssea ou renal de cálcio, o aumento da absorção intestinal de cálcio e, por fim, a liberação de substâncias com atividade osteoclástica. Na verdade, a liberação dessas substâncias, que ocorre fundamentalmente em malignidades, como por exemplo o linfoma, vai justamente aumentar a atividade osteoclástica, aumentando a reabsorção de cálcio do osso e vai aumentar a reabsorção renal, causando então a hipercalcemia. Então, na verdade, essas substâncias com atividade osteoclástica acabam caindo no mecanismo de aumento de reabsorção óssea e aumento de reabsorção renal de cálcio. Tudo bem, pessoal? Então, do ponto de vista fisiopatológico, o que causa principalmente a hipercalcemia é o aumento da atividade osteoclástica, portanto, a reabsorção de cálcio ósseo e aumento da reabsorção de cálcio nos rins. Menos importante, mas também a se considerar, o aumento da absorção de cálcio intestinal. Tudo bem? Então, vamos ver quais enfermidades é que podem se enquadrar nessas fisiopatologias, causando então a hipercalcemia. Olha, a lista de doenças que causam hipercalcemia é relativamente pequena, tá? A gente tem aqui algumas listadas, mas dentre essas algumas são mais importantes e outras são bem menos frequentes. Então, quais são importantes? O hiperparatireoidismo primário, embora seja importante causa de hipercalcemia, ele não é tão frequente na nossa rotina. A hipercalcemia maligna, essa sim é provavelmente a causa mais frequente de hipercalcemia. O que é a hipercalcemia maligna? É justamente aquela hipercalcemia observada em malignidades. Um exemplo muito importante é o linfoma. A célula maligna libera uma substância que tem uma ação semelhante ao paratormônio e que reabsorve cálcio do osso, causando então a hipercalcemia. Essa substância também frequentemente aumenta a reabsorção de cálcio renal, contribuindo para a hipercalcemia. Por isso, então, que em algumas malignidades, em algumas a gente conhece melhor esse efeito de hipercalcemia, a gente pode observar esse fenômeno, né? É conhecido, então, inclusive, como uma síndrome paraneoplásica, um efeito da neoplasia mediado molecularmente pela célula maligna. É uma causa importante, comum, talvez a mais importante de hipercalcemia em cães e gatos. Falar um pouquinho do hiperparatireoidismo primário, então, uma condição onde ocorre de forma primária na paratireoide um excesso de liberação de paratormônio, que acaba por levar a um excesso de reabsorção de cálcio ósseo, fundamentalmente, levando então a um quadro de hipercalcemia. Hipervitaminose D, então o excesso de vitamina D contribuindo aí para um excesso de absorção de cálcio, levando a hipercalcemia, mecanismo pouco importante, muito pouco frequente. O hipoadrenocorticismo causa hipercalcemia, mas não de forma tão significativa como as outras causas de hipercalcemia. E a insuficiência renal crônica. O mecanismo da insuficiência renal crônica está ligado ao hiperparatireoidismo secundário renal. Por fatores que são extremamente complexos, não é nosso objetivo, né? Aqui na aula de hoje, a gente tem que procurar entender quais são as causas de hipercalcemia que eu tenho que identificar na rotina, tá? Que são importantes e como intervir nesse tipo de situação do ponto de vista diagnóstico. Tá? Não vale a pena aqui a gente ficar conversando, se aprofundando sobre mecanismos fisiopatológicos complexos. Então, o que você tem que entender, gente, é que na insuficiência renal crônica ocorre o hiperparatireoidismo secundário renal por distúrbios no metabolismo do cálcio e do fósforo. O hiperparatireoidismo renal acaba levando então ao aumento da reabsorção de cálcio ósseo, contribuindo então para uma condição de hipercalcemia da insuficiência renal crônica. Tá? Existe a hipercalcemia idiopática em gatos, é um diagnóstico fundamentalmente de exclusão, para você considerar todas as outras causas de hipercalcemia e nenhuma delas foi passível de diagnóstico definitivo. E por fim, pouco frequente, mas com alguma importância, a intoxicação por uva ou uva passa também tem que ser considerada. Então, basicamente, são essas as etiologias, as morbidades clínicas que podem levar a uma hipercalcemia. Lembrando que a mais importante delas, e provavelmente a mais frequente, é a hipercalcemia maligna. Não só pela sua frequência, mas também pela magnitude que ela causa do aumento de cálcio. A insuficiência renal crônica é uma causa muito comum de hipercalcemia também, talvez muito mais frequente até que a hipercalcemia maligna. Mas a magnitude costuma não ser tão rara quanto a hipercalcemia maligna. Tudo bem, pessoal? Bacana. Então, vamos verificar quais são as consequências da hipercalcemia. De maneira geral, as consequências da hipercalcemia tendem a ser observadas quando o cálcio está acima de 14 mg por decilitro. E as consequências muito graves quando o cálcio está acima de 18 mg por decilitro. Tá? Mas acima de 14 a gente já pode ver algumas alterações. Todas elas, ou pelo menos a maioria delas, estão ligadas à redução da excitabilidade celular, que pode se manifestar no sistema nervoso central e na musculatura lisa do trato gastrointestinal. No caso do TGI, pode causar anorexia, letargia, vômito, constipação. No sistema nervoso central, pode causar fraqueza e, muito raramente, um processo de convulsão. Na célula miocárdica,
ela vai causar eventualmente uma arritmia cardíaca, principalmente quando as concentrações estão acima de 18. Antes disso é improvável que haja arritmia cardíaca por hipercalcemia. E, na verdade, a enorme maioria dos animais hipercalcêmicos são assintomáticos em relação a esses efeitos do cálcio, justamente porque o organismo acaba suportando alguns aumentos na concentração de cálcio sem que necessariamente se desenvolvam sintomas clínicos significativos. Tudo bem? Então, basicamente, pessoal, hipercalcemia causa distúrbios neurológicos, distúrbios digestivos e distúrbios cardíacos, musculatura estriada cardíaca. Joia? Muito bem. Como que eu posso fazer o diagnóstico da hipercalcemia? Através da concentração de cálcio total, como comentamos anteriormente, ou preferivelmente com o cálcio ionizado, que é aquela fração iônica biologicamente ativa e não ligada à proteína. Lembrando, se fizer o cálcio total, tem que considerar as proteínas, a vitamina total, porque isso pode interferir nos valores de cálcio. Eu trouxe aqui uma tabela para vocês que mostra as principais doenças que causam hipercalcemia e a magnitude dessa hipercalcemia. Então a gente vê aqui que o hiperparatiroidismo primário e a hipercalcemia maligna são aqueles que tendem a causar maior gravidade de hipercalcemia. A insuficiência renal, como eu falei para vocês, embora muito frequente, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem boa parte do país com endemia de calazar e endemia de erliquiose, são doenças que causam insuficiência renal crônica, nossa fase crônica. Então a gente tem muito frequentemente, mas perceba que a magnitude da hipercalcemia não chega a ser importante. Ela, em geral, varia pouco além do leve. E olha que coisa interessante, é um pouco paradoxal, né? O animal pode estar hipocalcêmico nos quadros de insuficiência renal crônica. Então é uma doença que pode variar tanto de uma situação de hipocalcemia até uma normalidade, até uma hipercalcemia, que em geral não é muito significativa. Toxicidade por vitamina D pode causar uma hipercalcemia que tende a moderada, tá? Mas na maioria das vezes não é grave. O hiperparatiroidismo secundário nutricional também é uma doença que varia de normalidade até hipocalcemia, na verdade, tá? Porque por fatores metabólicos de ingestão de cálcio aí, você acaba tendo esse paradoxo. E por fim, a doença de Addison, onde a gente também pode observar uma hipercalcemia, mas que em geral é uma hipercalcemia leve e sem grande significado clínico. A gente já viu que na doença de Addison o mais importante é a alteração de sódio, de potássio, lembrando, hipercalemia com hiponatremia que se manifestam de diversas formas no organismo. Muito bem, pessoal, terminamos então os distúrbios hipercalcêmicos. Então, revisando aqui